cheia de desencarnados. Nós vamos bater um papo a respeito do que a Páscoa realmente nos ensina. Tá? Antes eu vou fazer vamos dizer assim, um passant, né? Nas outras religiões também, que eu acho que é importante, né? E depois a gente foca um pouquinho mais na doutrina espírita. Tá? Esse período, né, muito importante, né, que se iniciou no Domingos de Ramos, né, que foi aquela passagem que todos conhecem, quando Jesus entra em Jerusalém, né, sentado não sei se é um burrico, é um jirico, sei lá o que era aquele, né? Com certeza não era um cavalo, né? E aí ele foi aclamado, etc., né? Até o evento da Páscoa, que é o domingo de Páscoa, né? Onde teve o flagelo, teve a crucificação, né? E depois a ressurreição dele. Tá? Nós vamos começar falando a respeito das religiões. Eu coloquei em ordem alfabética, até para didaticamente ficar um pouquinho melhor, né? Eu fiz uns slides das principais. Eu não vou abordar a questão de doutrinas, tá? Então são efetivamente o que nós entendemos por religiões mesmo, ok? Esse é o nosso amiguinho, né? Todo mundo conhece. E vamos lá. Então, vamos falar da parte da visão do Candomblé e Umbanda, né? A cristã, que são os católicos, né? Os evangélicos, a igreja ortodoxa, islamismo e o judaísmo, que são as principais. No fundo, todas têm uma correlação, né? Então, vamos lá. O Candomblé. Então, são religiões de matriz africana, né? O Candomblé e o Umbanda celebram a Semana Santa de maneira diferente dos ritos católicos, né? Então, no período da Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinza até a Páscoa, né? Os terreiros, normalmente eles interrompem as suas atividades, né? Que é um período que eles denominam de Lorogum, é associado ao descanso coletivo, né? Esse momento, então, para eles, representa um tempo em que os orixás lutam uma guerra contra o mal. Tá? O cristianismo. Deixa eu subir a tela aqui. Então, para o cristianismo, a data é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo e representa a passagem da morte para a vida. Entre os símbolos litúrgicos adotados pelos católicos estão o coelho. Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre o coelho, né? Que ele representa a fertilidade e esperança de uma nova vida, né? O círio pascal, que é uma vela que representa a luz de Cristo e é usada durante o tempo pascal. E a água, que é abençoada, que todos nós conhecemos como a água benta, né? Além disso, o cristianismo associa a imagem de ovos de chocolate ou ovos de Páscoa, considerados uma tradição milenar, porque costumava-se pintar um ovo ocro de galinha e cores bem alegres, pois o ovo é um símbolo de nascimento. Um detalhe em questão do ovo, se eu não me engano, eu não vou falar assim 100% de certeza, mas se eu não me engano, essa tradição é muito forte na Holanda. Tá? A Holanda, é hábito deles eles pegarem o ovo e fazer verdadeiras obras de arte, em termos de pinturas, coloridos. É uma coisa muito bonita, né? E é esse momento que eles presenteiam as pessoas com esses ovos pintados. Tá? Eu vi isso num vídeo. Tá?
Eu só não guardei realmente, mas eu tenho quase certeza que é na Holanda que eles têm esse costume. Né? Durante o período pascal, né, os padres usam cores de vestes específicas nas celebrações. Então, no início da quaresma, ou seja, na quarta-feira de cinzas, que vai até o sábado, que antecede o domingo de Ramos, eles utilizam a cor roxa, a patina roxa, né, que significa penitência. No domingo de Ramos, são usadas vestes vermelhas, simbolizando o martírio. E somente no domingo de Páscoa, então, que eles voltam a usar as vestes brancas, né, ou douradas, para expressar o renascimento. Os evangélicos. Os evangélicos, como todos os cristãos tradicionais, dão grande importância para a Semana Santa e Páscoa. Durante a Sexta-feira Santa acontece um culto especial chamado Cantata, onde há representações de teatro, música e dança. Já no domingo de Páscoa, o culto da ressurreição. Essa parte aqui eu tenho certa vivência, porque parte da família da minha esposa são todos evangélicos, né? E realmente acontece esse tipo de comemoração nas igrejas, né? Já para as testemunhas de Jeová, a data é importante, mas não há comemorações especiais. A Igreja Ortodoxa. As igrejas ortodoxas celebram a Páscoa segundo o calendário juliano, instituído por Júlio César no ano 46 a.C. O calendário para a celebração é baseado na astronomia. Devido a divergências sobre o assunto desde os primeiros anos do cristianismo, um concílio de bispos realizado no ano de 325 definiu que a Páscoa deveria ser comemorada pelos cristãos no mesmo dia. A unificação das datas vigorou até 1582, quando a Igreja Romana adotou o calendário que todos nós conhecemos, que é o gregoriano, né? Com o objetivo de fazer ajustes no ano solar. Desde então, a celebração da Páscoa pela Igreja Ortodoxa segue critérios específicos que divergem da Igreja Católica. A Páscoa deve ser comemorada sempre num domingo, em data que segue a lua cheia do equinócio da primavera no Oriente, após 21 de março. Nesse sentido, ela acontece sempre após a Páscoa judaica. Esse cálculo que eles fazem aqui, o equinócio é quando é o ponto mais próximo da Lua, próximo da Terra. Tá? Fica bem rosa. É isso. Que é onde isso aconteceu recentemente, né? Que é chamada a Lua de Sangue. Né? Então, a partir desse equinócio, eles calculam a data, né? Mas certamente sempre vai dar após o judaísmo. Né? A data do judaísmo, que é a próxima dia 20 agora. Né? Então, para a Igreja Ortodoxa, então, vai se dar posterior. Né? Islamismo. Os muçulmanos não comemoram a Páscoa da mesma forma que os católicos, uma vez que acreditam na existência de Jesus como um profeta. Né? Então, eles não veem Jesus como filho de Deus. Né? Para eles, ele era um profeta, assim como foi Maomé. Além disso, Jesus é citado em diversas passagens do Alcorão, confirmando narrativas bíblicas. No entanto, a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a sigla é FAMBRAS, ressalta que o Islã é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um Deus único e que não há nenhuma divindade além dele. Ao contrário, por exemplo, do catolicismo, né, que tem vários santos, etc. Né? Para eles não. Os muçulmanos consideram o Ramadã, todo mundo já deve ter ouvido pelo menos falar sobre o Ramadã, né, como um mês sagrado que corresponde ao 9º mês do calendário lunar. Durante os 30 dias do Ramadã,
O muçulmano deve se abster de comer, beber, ter relações conjugais e de todas as más ações. O jejum deve ser feito desde a alvorada até o pôr do sol, de acordo com a tradição. O momento é considerado um método de purificação pessoal e de busca por paciência, respeito e compreensão. Claro, ninguém fica 30 dias absolutamente sem comer, sem beber, é impossível, tá? Então é só nesse período do pôr da alvorada, né, quando começa o início do dia, até o pôr do sol. Claro que à noite ali é o que o pessoal então se alimenta. Tá? Judaísmo. A Páscoa cristã tem a sua origem no judaísmo. A festa celebrada pelos judeus de maneira solene relembra a passagem do povo pelo Mar Vermelho e a libertação da escravidão no Egito. Na Bíblia, a Páscoa aparece pela primeira vez no capítulo 12 do livro do Êxodo, dentro do contexto de vida nova. De acordo com as Escrituras, a Páscoa judaica acontecia como celebração familiar de ação de graças a Deus pela passagem da escravidão. A Páscoa judaica é chamada Pessá, quer dizer passagem, a passagem de uma margem a outra do rio, de um modo de vida a outro, do estado de escravidão para a responsabilidade de serem livres. A narrativa é feita com o objetivo de nos convidar ou os convidar a tomar o lugar dos antepassados e tentar entender o que passaram e viveram naquele contexto e que as escolhas fizeram. O judaísmo ancora sua tradição simultaneamente nas memórias do passado e no seu significado contemporâneo. Então o judaísmo, esse período aqui é muito importante para eles, é de extrema importância. Eles relembram então todo aquele período que eles passaram no Egito, né, escravizados, etc. Uma nota: budismo. O budismo, ele também não celebra a Páscoa, tá? Então ele tem a doutrina, né, tem suas próprias festas, e as mais celebradas são as que fazem referência ao nascimento de Buda. Tá? Então esse período de Páscoa eles não é a mesma celebração como as demais. Bom, dito isso, vamos bater um ponto importante, né? No período da Páscoa, qual foi o grande sacrifício de Jesus? Então veja bem, a primeiro, obviamente, é a crucificação, né? O que na Bíblia ela representa um resgate para a humanidade. O primeiro significado, o primeiro grande sacrifício, né? Veja bem, o sacrifício dele também foi um sacrifício voluntário, né? Foi um sacrifício que Jesus se propôs a realizar, né? Ele deu a vida para libertar daqueles que o seguissem, né? Vamos fazer um adendo na questão do voluntário, né? Todo mundo se lembra de uma passagem na última noite, quando ele sabia que ele seria traído por Judas e seria preso. Todo mundo se lembra daquele período onde ele pediu para o Pai, né, que afastasse aquele cálice dele. Acho que todo mundo lembra dessa passagem, né? Ele pediu para o Pai, né? Ele não queria, ele não pretendia passar por isso, né? Então ele pediu para o Pai que, se fosse o caso, que afastasse essa prova dele, né? E claro que como resposta, né, ele recebeu que ele precisaria passar por tudo isso, né? E aí então ele aceitou, ou seja,
Ele sabia que ele ia ser traído por Judas Iscariote, né? Que por sinal era meio irmão dele, né? Judas Iscariote era meio irmão dele. Só que meio irmão não era assim que era filho do pai ou da mãe, né? Ele tinha a relação, na verdade, ele era filho de uma prima, de uma tia da Maria, e eles, por consideração, era tido como família, né? Detalhe que eu realmente desconhecia esse detalhe, né? Então ele sabia que ele ia ser traído por Judas, né? Ele seria preso, ele seria subjugado, enfim, ele já sabia tudo que ele ia passar até o final, né, que seria a crucificação, né? Esse sacrifício dele, na verdade, nós podemos falar que foi um sacrifício substituto, né? Por quê? Porque ele pagou a pena do pecado, né, pela humanidade. Foi uma troca, né? E também foi um sacrifício que cumpriu, de certa forma, os requisitos da lei divina, né? Ou seja, ele para todas aquelas pessoas, né, que estavam debilitados do coração, que estavam com remorso, arrependimentos da alma, né, do espírito, né? Então ele substituiu essa dor, né, dessas pessoas, tal, pelo seu sacrifício, tá? Bom, e a partir daí, então, nós podemos, então, o verdadeiro sacrifício de Jesus, né? A lição do túmulo vazio e, por fim, como espiritismo comemora esse evento. No sacrifício, nós podemos identificar 3 níveis. Então, o primeiro dele, o sacrifício para se tornar homem. Veja, o primeiro grande sacrifício de Jesus, né, foi a disposição dele renunciar à sua sublime existência para viver na vida, na carne física, né? Porque Jesus, na ordem lá espiritual, né, estava muito próximo de Deus, né? Era o filho predileto de Deus, né? Era o coordenador, foi antes atual da Terra, né? Mas antes ele coordenou a evolução de vários outros mundos, né? Então um espírito assim. E esse foi o primeiro grande sacrifício, né? Ele tem que largar tudo isso para se tornar uma vida na carne, né? Tá? Então veja, de certa forma ele trocou a imortalidade dele pela mortalidade, né? Então ele abriu mão, vamos dizer assim, da glória, do poder, né? Por uma inglória, né, como terráqueo. E vejam o grau da humildade, né? Porque ele começou, né, uma vida humana como um bebê, né, no ventre da sua mãe. Imagina essa transição. Nós sabemos, né, o quanto é dolorido e é complicado o reencarne, né? O espírito tem que se adaptar a um novo corpo, né, de nenê e ter aquele período de gestação, né? Quanto é complicado. Agora imagine para Jesus, né? Foi muito mais complicado, tá? Então foi uma demonstração de humildade, isso aí, tá? Outra coisa que nós podemos falar dele, tá? A encarnação de Jesus, né,
para se tornar uma carne humana, mortal, né, foi um extraordinário ato de degradação e humilhação, por incrível que pareça, né? Ele deixou a gloriosa vida espiritual no céu, para viver como um ser físico vulnerável, né, exposto a todos os tipos de sofrimento humano. Então, depois, o sacrifício, segundo ponto, o sacrifício de sofrer humilhação e hostilidade, né? Então, foi um segundo grande sacrifício, melhor dizendo, de Jesus. Foi a maléfica e crescente oposição que ele precisou suportar, né, durante seu ministério, né? Então, Jesus se deparou com diferentes reações de pessoas, né, quando começou a pregar suas maravilhosas mensagens e realizar milagres, inclusive curas divinas, né? Então, ele foi um mestre controverso que se tornou amado e adorado por alguns, ao mesmo tempo que ele era odiado e alvo de oposição dos outros, né? Especialmente pela liderança religiosa judaica, né? E havia ainda alguns outros, né, que simplesmente eram espectadores, né, que relutavam assim em aceitar as suas pregações, né, e muitas vezes até inclusive por medo, né, sabendo que se envolvendo com ele correria certo risco, tá? É claro que a popularidade de Jesus, né, causava inveja em muitos líderes e mestres religiosos judeus, né? Então, escribas, fariseus, saduceus, sacerdócio, né? Então, veja, a natureza humana ela é corrupta, né? Enseia por poder de prestígio. Então, os figurantes judeus ficaram irritados, obviamente, com aquele crescente que Jesus, pouco a pouco, né, aquela figura que começou a se tornar exponencial, tá? E isso ia de encontro vamos dizer assim, o que principalmente os religiosos, né, entendiam que era totalmente prejudicial para ele, né? Então, Jesus foi atacado, né, com insultos, acusações, né, calúnias, e tudo isso para tentar prejudicá-lo, a sua reputação e sua credibilidade. Finalmente, talvez o pior de todos, né, foi o sacrifício. Desculpa, soltou aqui. Então foi o sacrifício de sofrer tortura e morte, né? Então o último nível do grande sacrifício de Jesus ocorreu no fim da sua vida humana, né? Então seu dramático sofrimento e morte, né? Isso foi necessário para se fazer cumprir a justiça divina, né? E ao mesmo tempo demonstrar a misericórdia incomensurável. Então, além de demonstrar tanto a gravidade do pecado quanto o extraordinário amor do Pai de Cristo, né, de Deus, né? Então, podemos imaginar o quanto Jesus sofreu, né, em cada um dos sucessivos atos de crueldade e sadismo, né? Então, ele foi ridicularizado, vilipendiado, cuspido publicamente, né? Ele apanhou enquanto estava com olhos vendados e pedaços de suas barbas elas foram arrancadas, literalmente, né? Então, ele foi despido e severamente açoitado, né? Os chicotes, eles tinham pedaços de ossos e metal. Então,
cada chibatada que ele recebia, né, havia um corte profundo na pele que praticamente chegava aos ossos. A mutilação, obviamente, foi tão grande que ele ficou praticamente irreconhecível. Uma coroa de espinhos, né, a famosa coroa de espinho, foi espetada na cabeça dele, né, onde feriu profundamente o couro cabeludo, né, e a gente faz ideia o quanto isso deve ter sangrado, né, porque às vezes a gente faz qualquer cortinho na cabeça, aqui nessa região aqui, né, já escorre sangue facilmente, né? Imagina uma coroa de espinho enterrada na sua cabeça, né? Não era espinho, era espinho, né? E tinha também pedaços de tipo de arame, quer dizer, não sei se naquela época eles poderiam se falar de arame, mas tinha algumas peças de metal enrolado também, né? Na crucificação, né, nós sabemos que ele foi pregado, né, esses preguinhos, esses pequenos preguinhos aqui, né, traspassava nas mãos e nos pés. Tá? E ele ficou nessa situação, né, tentando respirar, porque vocês imaginam, você nessa posição, a tendência é o corpo amolecer e cair. Fatalmente vai prejudicar então a parte respiratória, você não vai ter força, né? Vai ficar puxando o ar, respirando, né? Então aí acredito que seja um termo técnico, um sufocamento, né? Tá. E ele ficou nessa posição, desse jeito, por 6 horas, né? Então foi uma luta terrível, né? E por fim, que a gente se vê nos filmes e tal, né? Por fim, também ele foi trespassado por uma lança, né? Então tem um dos guardas que o atinge nessa região aqui, né? E traspassa a lança, né? E na cena a gente vê que jorra, né? Jorra muito sangue, líquido, etc, né? Que inclusive eu li um artigo, né, aí já a parte técnica, dizendo que na verdade, essa lança acabou mais beneficiando do que eventualmente matando, né, porque o pulmão dele, pela posição, já estava praticamente cheio de líquido, né, o que impedia ele de respirar. Então, na hora que traspassou a lança e jorrou, acabou aliviando um pouco mais, né? Ou seja, acabou lhe dando um pouco mais de sobrevida, né? Tá. Bom, então foi nesse momento aí, um pouco posterior, né? Então que ele realmente ele clama pelo Pai, né? E entrega a alma, né, para Deus e pede que perdoe todos, né? Porque segundo ele ninguém sabia o que estava fazendo naquele momento, né? Não tinha ideia, né? E aí ele morre, né? Então Jesus morreu na Páscoa, né? Então, como um sacrifício perfeito e imaculado, né? Para a redenção da humanidade, né? E infelizmente isso aí não foi o fim da história, né? Porque 3 dias após ele ressuscita, né? Assim como ele já havia previsto para os seus discípulos, tá? E ele fez tudo isso por quem? Pela humanidade, né? Por todos aqueles que naquela época já viviam e pelos futuros que viriam, tá? Vale a pena citar aqui o apóstolo Paulo, né? Ele fez, escrevendo para os Efésios, né? Então Paulo falou o seguinte, abre aspas: assim vocês poderão compreender, junto com todo o povo de Deus, qual é a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade do amor de Cristo. Bom, então aí encerraria então essa questão do qual foi o grande sacrifício de Jesus, tá? A lição do túmulo vazio, né? Então, qual a lição do túmulo vazio que nós podemos ter? Rapidamente, vocês lembram o que aconteceu, né? Então, quando Jesus então foi tirado da cruz, né? Foi permitido então que lhe desse um sepultamento, né? Naquela época lá, não se enterravam, né? Eles colocavam os mortos numa gruta, né? E encerrava a gruta. Então eles permitiram que fosse feito isso, né? E para evitar, segundo então aí eu já os anciões, os clérigos judeus, né? até mesmo o governador, né? O representante lá, que eles fizeram? Eles colocaram então uns guardas, né? Para que impedisse de certa forma, né? O corpo de Jesus ser resgatado pelos cristãos, né? Isso tem um relato, né? E acredito que todo mundo já viu algum filme sobre a paixão e morte de Cristo, né? Aparece isso aí, né? Então colocaram os guardas, né? E conta-se que realmente, né, durante a noite, assim, né, houve um tremor, né? E aquela pedra, né, que pelo menos que a gente tem notícias, ela era redonda, a pedra ela rolou e abriu o túmulo, né? E aí os guardas ficaram super assustados, né? E como bons guardas eles deram no pé, né? Tiveram nem coragem de... Bom, e aí, claro, o que eles fizeram? Eles foram procurar então, os anciões lá né, dos judeus. E aí então, eles, vamos dizer assim, né, eles combinaram com os guardas, né, que eles deveriam falar que o corpo de Cristo foi resgatado pelos cristãos, né? E num primeiro momento eles ficaram com receio porque um guarda que era pego, por exemplo, dormindo, né? Eles eram mortos, né? Então aí o pessoal lá falou: não, pode ficar tranquilo, né? A gente inventa uma história aqui, tá tudo certo, né? E eles bancaram então essa história, tá? E claro, aí tinha a questão do aspecto religioso, né? E até político estava por trás disso, né? Imagina se a população soubesse que Jesus ressuscitou, né? Então, para continuar aquele circo que foi armado desde a condenação de Cristo, o corpo dele foi roubado pura e simplesmente, tá? Só que aí, né, acontece uma coisa, um grupo de mulheres, né, elas vão no dia seguinte, né, elas vão, enfim, até o túmulo, né? Dentre elas estava Maria Madalena, tá? E o interessante, por que foi um grupo de mulheres, né? Por que não foi os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, fazer isso, né? Nada contra as mulheres, mas foi uma coisa muito inteligente. Por quê?
quem é que poderia divulgar com muito mais rapidez, com mais agilidade do que as mulheres? Não estou falando que vocês são fofoqueiros, não é isso, né? Mas se fosse um dos apóstolos, o que fatalmente aconteceria? Ele ia constatar, ele ia voltar ao pequeno grupo e lá ia falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E eles certamente teriam, vamos dizer assim, até um certo receio, né? Vamos divulgar isso, não vamos divulgar, né? E se a gente divulgar, falar que Deus, que Jesus ressuscitou, né? E não tem, né? E aí de repente aparece o corpo dele, né? Então vai dar, então sabiamente, então isso foi jogado para as mulheres, né? E elas tiveram assim um papel magnífico, né? Porque elas divulgaram, né? Então houve encontros dela, né? Mas o mais marcante que a gente sabe é o de Maria Madalena, né? Que ela encontrou o túmulo aberto, ela correu, avisou o Paulo e o João, né? Eles foram constatados, mas mesmo assim eles ficaram com o pé atrás, né? E só que Maria Madalena permaneceu depois no túmulo, né? E aí então ela visualizou 2 anjos, né? E ela estava chorando, então eles perguntaram para ela por que ele chora, né? Então ela falou, olha, que levaram o corpo do meu Senhor, etc. Tal. E aí ela percebe uma terceira figura entrando também no túmulo, né? E ela achou que era inclusive o jardineiro, né? Que cuida dos túmulos, tal. Naquela época já existia essa figura, né? E aí ele faz a mesma pergunta, mulher, por que você chora? Né? E ela fala a mesma coisa, tal. E até questiona ele, fala, se o senhor levou, né? Me fala que nós vamos resgatá-lo, tal, não sei o quê, né? E aí só depois que ele chama pelo nome, né? Maria, tal, aí que ela percebe, que ela olha, e ela percebe então que era Jesus, né? Que estava em frente dela. E aí, inclusive, fala que ela segurou, né? Vamos dizer assim, o manto dele, né? E ele falou, não precisa me segurar, porque ainda não é o meu momento de eu subir ao meu Pai, né? Deus e vocês, etc. Né? E vá e divulgue, né? É uma importante missão que ele deu para ela, né? Então foi quando realmente ela voltou para o grupo dos apóstolos e ela falou, olha, eu vi Jesus, né? Tanto que ele marcou com vocês na Galileia, né? Vocês devem ir para Galileia, ele vai se encontrar, e há então aquele encontro lá famoso, né? Então, Jesus com os apóstolos, onde o Tomé, né? Que era um que ele tinha que ter certeza das coisas, né? Então ele toca essas chagas, né? Para realmente ter certeza que era Jesus, que mesmo assim ele duvidava, tá? Bom, de tudo isso, né? Nós podemos tirar o quê? Vamos lá. Então, nós podemos falar, né, que Jesus demonstrou que é possível, né, executar o homem, mas não matar as grandes ideias renovadoras e o grande exemplo do amor ao próximo, né? A ressurreição de Cristo representa a vitória da vida sobre a morte do corpo físico, a imortalidade da alma, a libertação da escravidão da matéria. Isso, obviamente, falando do corpo físico, né? A existência futura do plano espiritual. E, por fim, o amor e o sentimento de ser amado. Então, essa é a parte que a questão do túmulo vazio, né? Nós podemos tirar. Tá.
Então, vamos aí. A doutrina espírita, então, ela não comemora a Páscoa, embora siga os preceitos do Evangelho de Jesus, respeita a Páscoa comemorada pelos judeus, cristãos e por outras religiões. Compartilha valores e o simbolismo das solenidades, ainda que apresente outras interpretações. Né? Como os espíritas celebram a Páscoa? Né? Lembram da última ceia de Jesus com os apóstolos, celebram a memória de Jesus, né? E refletimos sobre a importância do amor, da caridade e da humildade. Nós refletimos também sobre a continuidade da vida após a morte, né? E a necessidade de se preparar para a transição para o plano espiritual. Isso é o basicamente. Bom, com referência à comemoração, né, eu acredito que poucos de nós já nasceu na doutrina espírita. Né? Normalmente nós migramos de uma religião para outra. Né? Anteriormente, você foi umbandista, o católico, até mesmo evangélico, né? E depois veio para a doutrina espírita. Né? Então, independentemente disso, né, de uma forma ou de outra, a gente sempre acaba adotando certas comemorações, principalmente do descatolicismo. Né? Então, quem de nós não lembra, né, na infância, né, a maravilha que era os ovos de Páscoa? Né? Quem agora já é casado, já tem filho, enfim, ou não necessariamente seja casado, né, para ter filho, mas não faz, né, ainda não mantém essa tradição dos ovos de Páscoa, né, esconder o ovo de Páscoa para as crianças procurar, né, é uma coisa assim que a gente mantém até hoje, né, independentemente de hoje estarmos mais na doutrina. Né. Isso aqui que a gente reflete, na verdade, nós espíritas, nós exercitamos ou tentamos exercitar isso durante o ano todo, né? Não necessariamente no período da Páscoa. Né? Os nossos estudos nos levam a refletir, né, sobre a questão, principalmente a importância do amor, caridade, né, a continuidade da vida após a morte, né, e nos prepararmos para o desencarne. 5 minutinhos